Vamos calcular então o seguinte. Exemplo. Uma mola de constante elástica igual a 300 newtons por metro está comprimida de 10 centímetros. Determine a energia potencial elástica armazenada. Vamos então vamos calcular. Primeiro, quais são os dados? A constante elástica K é igual a 300 newtons por metro. E X, que é a deformação, você pode encontrar em alguns livros ou sites ou páginas da internet, você pode encontrar ΔX. O importante é que você entenda o que significa isso. É quanto você, a partir daquela posição de equilíbrio, você expandiu ou comprimiu a mola. Essa informação, nesse exemplo, a deformação da mola é 10 centímetros. E a constante está em newtons por metro. Então, temos que transformar 10 centímetros para metro. Lembrem que 1 metro é igual a 100 centímetros, então 10 centímetros é igual a 0,1 metros. Então, energia potencial elástica. Equação K vezes x ao quadrado dividido por 2. A energia potencial elástica é igual a constante elástica, 300, vezes a deformação, 0,1 ao quadrado, dividido por 2. 0,1 vezes 0,1 é 0,01. 300 vezes 0,01 é 3, dividido por 2, 1,5 joules. Então, a energia potencial elástica é igual a 1,5 joules. Temos, então, 3 formas de energia. Existem outros tipos de energia, conforme falamos em videoaulas anteriores. Vamos agora, nessas 3 situações, nós vamos definir uma outra energia. Essa energia é a soma das energias cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Não é mais uma forma de energia. A energia mecânica nada mais é do que a soma da energia cinética, que depende da velocidade, mais a energia potencial gravitacional, que depende de uma altura em relação ao solo, mais a energia potencial elástica. Então, quando você fala em energia mecânica, a energia mecânica nada mais é do que a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional e com a energia potencial elástica. Professor, mas e se eu não tiver a energia potencial elástica? Se não tiver mola, então a energia potencial elástica é 0. A energia mecânica, você vai somar as 3 energias. Se você não tem uma delas, você vai colocar 0 no local associado àquela energia. Quando falamos em energia mecânica, então temos aqui algo muito importante, que é o conceito de energia mecânica. Vou avançar um pouquinho e falar sobre o trabalho da força-peso. Antes da gente continuar em energia mecânica, eu vou fazer uma revisão sobre o trabalho da força-peso. E vou falar o seguinte aqui. Observem que eu tenho um bloco. Esse bloco ele vai ser transportado desse ponto A até o ponto B, e depois ele é levado de volta do ponto B para o ponto A. Eu apenas desenhei uma situação ao lado da outra para facilitar o entendimento. Mas você pode considerar a seguinte situação. Você tem um objeto a partir do solo, que ele vai ser transportado até o ponto B, e depois esse objeto vai ser levado do ponto B até o ponto A. Do início até o final, de A até B e de B até A. Qual é o trabalho do peso? O trabalho é dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Observem essa figura. O peso está para baixo. Vamos analisar a subida. Na subida, o peso está para baixo e o deslocamento está para cima, porque o objeto sobe. Então você tem o peso para baixo
e esse deslocamento para cima. Qual é o ângulo entre essa força-peso e o deslocamento? Você tem o vetor para cima e o vetor para baixo, o ângulo é 180 graus. O cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Vamos observar agora na descida. Esse objeto é levado para cima, depois para baixo. Na descida, você tem o peso para baixo e o deslocamento para baixo. Qual é o ângulo entre o peso e o deslocamento? Zero. E cosseno de zero é igual a 1. Vamos então calcular o trabalho do peso. O trabalho do peso na subida. Vamos observar, vamos relembrar que o trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Força e deslocamento são vetores. Essa multiplicação é também chamada de produto escalar. Vamos fazer o cálculo então. Força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Na subida, quanto vale o peso? O peso é dado por m vezes g. Quanto vale o deslocamento? H. O que vai mudar na subida e na descida é o cosseno. Por quê? A força-peso continua sendo m vezes g e o deslocamento continua sendo h. H para cima e h para baixo. O que ocorre, então, o trabalho na subida? Na subida, vamos observar aqui, o peso está para baixo e esse objeto, o deslocamento do objeto é para cima. O ângulo é 180 graus. Cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, o trabalho realizado pelo peso é dado por menos mgh. Qual o trabalho do peso na descida? Observem que o objeto desloca-se para baixo e o peso também está para baixo. Então, na descida, o trabalho do peso é igual a mais mgh, porque o cosseno de zero é igual a 1. Agora, vamos somar o trabalho realizado pelo peso ao longo desse trajeto fechado. Eu comecei no ponto A, desloquei o objeto até o ponto B e trouxe esse objeto de volta. O trabalho do peso nesse caminho fechado, por que caminho fechado? Nesse trajeto, nessa trajetória. Porque você levou o objeto de A até B, depois você levou o objeto de B até A. O que ocorre então? Se você somar o trabalho do peso na subida, mais o trabalho do peso na descida, é igual a zero. Nessa situação, ele saiu do ponto A, voltou até o ponto A. Então, o trabalho do peso ao longo desse caminho é igual a zero. Quando isso ocorre, quer dizer, quando você está no ponto A, vai até o ponto B e retorna no ponto A, quando você calcula o trabalho de A até B mais o trabalho de B até A para uma determinada força, se essa soma do trabalho de A até B mais B até A for igual a zero, nós chamamos essa força de força conservativa. Nós temos 3 forças conservativas: o peso, a força elástica, essas duas na mecânica, e na eletricidade, a força elétrica. Essa é uma força chamada de força conservativa. Esse nome é interessante, né, pessoal? Força conservativa. Vamos ver adiante o que isso significa. Então, quando você tem uma força conservativa, o trabalho de A para B mais o trabalho de B até ao longo desse caminho fechado, a soma desses trabalhos é igual a zero. O que ocorre então? Quando você está num sistema conservativo, o que é um sistema conservativo, pessoal? É um sistema em que apenas forças conservativas realizam trabalho. Então, num sistema conservativo, o próprio nome já indica, algo vai se conservar. Um sistema em que apenas forças conservativas, como o peso e a força elástica, realizam trabalho, esse sistema será um sistema conservativo. Nós podemos também observar o seguinte: num sistema conservativo, então, não existirá atrito, não existirá forças dissipativas.
Então, num sistema conservativo, vai haver uma conservação. O próprio nome já afirma, sistema conservativo. E que conservação é essa? É a conservação da energia mecânica. Então, temos em um sistema conservativo a lei da conservação da energia mecânica. E o que afirma essa lei da conservação da energia mecânica? Em um sistema conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então, em um sistema conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Vamos dar um exemplo. Observe, então, vamos fazer um modelo. O skatista vai descer daquela rampa. A gente vai fazer um modelo aqui. Vamos imaginar uma rampa. Esse skatista ele parte do ponto A partir do repouso, velocidade inicial 0. Ele vai descendo a rampa, vai atingir o ponto B e depois vai atingir o ponto C. O ponto C encontra-se no solo. O ponto C encontra-se no solo. O que ocorre? Nós vamos agora observar em termos energéticos. Vamos representar ao longo dessa figura para facilitar o nosso entendimento em termos de conservação. Então, vamos observar o seguinte: se não tem atrito aqui, nós já vamos desprezar atrito e resistência do ar. Nós temos o peso para baixo. E esse objeto vai deslocar-se ao longo de uma certa altura. Então você pode calcular o trabalho do peso. A força anormal, aliás, ela está para cá. A normal está para cá e o objeto desloca-se para cá. Então a normal, eu estou usando aqui o mouse, a normal ela aponta para cá, 90 graus com a superfície, e o objeto desloca-se para cá. O ângulo entre a normal e o deslocamento é 90. Cosseno de 90 é 0. Então a normal não realiza trabalho. A única força que realiza trabalho nessa situação é o peso. Assim, esse sistema é denominado um sistema conservativo. Vamos então analisar o que acontece em termos de energia. Nessa situação, ponto A, a energia cinética do objeto é 0. Nós vamos representar aqui energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A soma dessas três energias é a energia mecânica. O que ocorre então? Nesse momento, a energia cinética é 0. Então nós não vamos definir nenhum nível de energia, 0. Não tem molas nessa situação. Então, energia potencial elástica também é igual a 0. Mas existe uma altura em relação ao solo. Em relação ao solo, ponto C aqui. Em relação a esse ponto, você tem uma altura, essa superfície, essa região aqui. E é a máxima altura possível. Então, a única energia que nós temos nessa situação A, na situação A, é a energia potencial gravitacional. E é a máxima energia possível. Se você somar as três energias, você terá a energia mecânica. Então, essa quantidade de energia, energia potencial gravitacional, mais 0 mais 0, vai ser a energia mecânica. E a energia mecânica está em verde. Então, a energia mecânica ela tem essa quantidade, representada por essa região aqui. Quando esse objeto ele vai diminuindo, vai descendo, diminuindo a sua altura, aumentando a sua velocidade, ele encontra-se no ponto B. Então, na situação B, ele está nessa altura. O que ocorre? A energia potencial gravitacional diminuiu. Por quê? Porque diminuiu a altura em relação ao solo, mas aumentou a velocidade. Então, aumentou qual energia? Aumentou a energia cinética. À medida que o objeto está descendo, a sua velocidade aumentou, então aumentou a energia cinética e a potencial gravitacional diminuiu. Mas, se nós somarmos a energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a elástica, que é 0, você vai obter a mesma quantidade. Essa quantidade é energia mecânica. Então percebam que de A para B,
A energia potencial gravitacional ela está diminuindo, a energia cinética está aumentando, mas a soma das três energias ela é constante. Então está ocorrendo uma conservação, a conservação da energia mecânica. Na situação C, esse objeto está no solo. Então o que ocorre? Como esse objeto está no solo, a energia potencial gravitacional é zero, pois definimos que o solo, a altura é zero. E nessa situação, quando ele atingiu esse ponto C, o objeto tem a máxima velocidade. Então, a máxima velocidade do skatista no ponto C. Nesse ponto C, ele possui energia cinética, não possui energia potencial gravitacional nem elástica. Se nós somarmos energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica, vamos obter a energia mecânica. Percebam que a energia potencial gravitacional ela foi desprezando atrito, forças de resistência, forças dissipativas. A energia potencial gravitacional foi inteiramente transformada em energia cinética. Mas a energia mecânica, ela permaneceu constante. Então, houve uma conservação da energia mecânica. Vamos dar um exemplo agora. Nós vamos dar um exemplo, pessoal, em que um objeto de 10 kg ele é solto do ponto A. Então nós vamos voltar aqui ao nosso slide. Vamos imaginar que a altura dessa rampa seja de 45 metros. É uma rampa que realmente está numa altura bem considerável. E você vai soltar um objeto a partir dessa altura. Nós vamos desprezar a resistência com a superfície. Se você tem uma resistência, a velocidade, uma resistência com ar, o atrito, a velocidade nesse ponto mais baixo, ela vai ser menor em relação a uma situação em que você não tem nenhuma força de resistência ou de atrito. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos voltar aqui para o exemplo. Exemplo. Um objeto de 10 kg, ele é solto do ponto A. Você soltou o objeto naquela rampa, e esse objeto estava numa altura de 45 metros. Desprezando a força de atrito e a resistência do ar, determine a velocidade do objeto no ponto C. Vamos analisar a situação. Não existe atrito, não existe a resistência do ar. Conforme nós já destacamos anteriormente, nessa situação, você tem a conservação da energia mecânica. Podemos afirmar, então, que a energia mecânica na situação A, em que o objeto está a uma determinada altura do solo, é igual à energia mecânica na situação C, em que o objeto está nesse ponto mais baixo. Vamos resolver, então, da seguinte forma. Vamos escrever energia mecânica inicial igual à energia mecânica final. Pois sabemos que esse sistema é conservativo. Energia mecânica inicial. O que é energia mecânica? É a soma da energia cinética mais potencial gravitacional mais potencial elástico. Vamos escrever então. Energia mecânica inicial é igual à energia cinética inicial. Ah, professor, mas se eu não tenho energia cinética inicial? Não tem problema. Você vai escrever a equação primeiro, depois você vai verificar quais são as grandezas físicas que você tem disponível. Então, energia cinética inicial mais energia potencial gravitacional inicial mais energia potencial elástica inicial é igual. O que você tem no início, você tem no final, em termos de energia mecânica. Energia cinética final mais energia potencial gravitacional final mais energia potencial elástica final. Agora que você igualou as energias mecânicas, você vai observar o que você tem no início, na situação A. O objeto tem velocidade? Não, porque ele é solto. Então essa energia cinética é zero. Você simplesmente esquece dessa energia cinética. Na situação inicial, esse objeto está a uma determinada altura em relação ao solo? Sim, possui energia potencial gravitacional.
então não é zero. Existe mola nessa situação? Molas? Não. Energia potencial elástica no início e no final é zero. Na situação inicial, então, o que nós temos é energia potencial gravitacional. No final, qual é a situação final? É o objeto nesse ponto mais baixo da trajetória. Nesse momento, tem energia cinética? Sim, pois a velocidade é máxima quando ele atinge esse ponto. Mas tem energia potencial gravitacional nesse ponto, no solo? Não, pois estamos utilizando o solo como um nível de referência, altura zero no solo. Tem molas? Não. Temos então que no início você tem energia potencial gravitacional e no final você tem energia cinética. Qual é a equação que relaciona o que fornece energia potencial gravitacional? mgh. Igual, qual é a equação que fornece energia cinética? m vezes v final ao quadrado sobre 2. m vezes v ao quadrado sobre 2. O que vamos calcular aqui é a velocidade final. Perceba que você tem massa de um lado e massa do outro. Você pode cancelar essas massas. Ou seja, tanto faz você soltar um objeto de 10 kg ou se fosse um skatista aqui de 70, 60 kg, por exemplo. A massa não vai interferir na velocidade final. Estamos, nessa situação, desprezando forças como o atrito, a resistência do ar. Então, nessa situação, tanto faz você soltar um objeto de 10 kg, de 20, de 30, de 100, de 200, de 500. Por quê? Porque quando você chegou nessa situação, a massa desse lado é igual à massa desse lado. Então, você pode cancelar. Não precisa nem usar a massa. Vamos, então, substituir. A aceleração gravitacional é 10, a altura é 45, igual velocidade ao quadrado dividido por 2. 10 vezes 45, resolvendo aqui nós temos 10 vezes 45 vezes 2 é igual a 900. V ao quadrado é igual a 900. Quando você tem o quadrado, tiramos a raiz. Na verdade, a gente eleva a raiz quadrada nos dois lados, mas tradicionalmente a gente costuma falar, né? Costumamos falar assim, quando tem a raiz quadrado, tiramos a raiz. Então, velocidade igual a raiz quadrada de 900, raiz quadrada de 900, de onde vem o 900? 10 vezes 45 vezes 2, raiz quadrada de 900, 30 metros por segundo. Esse é um resultado muito interessante. Se você soltar um objeto de uma altura de 45 metros, tanto faz a massa nessa situação. E desprezando o atrito, a resistência do ar, a velocidade nesse ponto é igual a 30 metros por segundo. Se você quer saber quantos quilômetros por hora equivale a essa velocidade, basta você multiplicar por 3,6. Essa velocidade é igual a 108 quilômetros por hora. Então vamos imaginar o seguinte: se não houvesse atrito nem resistência do ar, e esse skatista, e essa altura fosse de 45 metros, esse skatista vai partir do repouso desse ponto, ele vai chegar lá no ponto mais baixo, que está a 45 metros desse ponto mais alto, a sua velocidade é de 108 km por hora. Como existe na prática atrito e resistência do ar, a sua velocidade é menor. Mas, se não houvesse atrito, resistência do ar, nenhuma força dissipativa, a velocidade máxima a velocidade desse atleta nesse ponto mais baixo seria igual a 30 metros por segundo ou 108 quilômetros por hora. Nessa videoaula, eu abordei o assunto a conservação da energia mecânica. Utilizando esse mesmo slide, na próxima videoaula eu vou fornecer, mais alguns exemplos sobre a conservação da energia mecânica. Então, nessa videoaula, iniciamos falando sobre um skatista de uma grande rampa, e com esse exemplo nós podemos fazer uma estimativa de qual seria a velocidade do skatista, por exemplo, se a altura da rampa fosse de 45 metros
e desprezando a força de atrito e a resistência do ar.